Imagine que um único pedaço de papel, assinado a milhares de quilômetros de distância, pudesse decidir o destino de continentes inteiros, condenando milhões de pessoas a séculos de sofrimento. Parece roteiro de ficção, mas aconteceu de verdade. Hoje, vamos desvendar a história da Romanus Pontifex, a bula papal que deu ao mundo a licença para escravizar. Estamos em 1455. A Europa é um caldeirão de ambições, e Portugal está na vanguarda da exploração. Navegadores corajosos, sob o comando do infante Dom Henrique, desbravavam a costa da África, quebrando barreiras geográficas e psicológicas, como a superação do temido Cabo Bojador. Mas o que eles realmente buscavam? A resposta é complexa. Uma mistura de ouro, o sonho de uma nova rota para as ricas especiarias do Oriente e, oficialmente, a missão de espalhar a fé cristã. Para Portugal, cada nova descoberta era um triunfo, mas também um risco. Outras nações, como a rival Castela, a futura Espanha, também tinham olhos postos no oceano. Como garantir que as terras e as riquezas encontradas pertenceriam exclusivamente a Portugal? A resposta não estava na força militar, mas no poder divino. Ou, mais precisamente, no poder daquele que se dizia representante de Deus na Terra, o Papa. E é aqui que entra a Igreja Católica. Longe de ser apenas uma espectadora, a Igreja era um ator político e econômico poderosíssimo. Para o Papa Nicolau V, a expansão portuguesa era uma oportunidade de ouro. Expandir a fé cristã significava expandir a influência de Roma, combater o avanço do Islã e, claro, encher os cofres do Vaticano com dízimos e doações das novas terras conquistadas. Era uma aliança de interesses. Portugal precisava da bênção da Igreja para legitimar suas conquistas, e a Igreja precisava de Portugal para expandir seu rebanho. Em janeiro de 1455, essa aliança foi selada em um documento que mudaria o curso da história. A Bula Papal, Romanus Pontifex. Uma bula é um decreto oficial do Papa, e esta, em particular, era uma resposta direta aos pedidos da coroa portuguesa. Ela concedia a Portugal exatamente o que o país queria, mas a um preço moral terrível. Vamos analisar os 3 pontos cruciais e devastadores deste documento. Primeiro, o monopólio. A bula concedia a Portugal o direito exclusivo de navegar, comerciar e conquistar todas as terras e ilhas ao sul do Cabo Bojador até os indianos. Qualquer outra nação que tentasse se aventurar por aquelas águas sem a permissão portuguesa seria excomungada. Era, na prática, um cheque em branco para o Império Português dominar metade do mundo conhecido. Segundo, a justificativa divina. O texto enquadrava a expansão não como uma busca por lucro, mas como uma missão divina. Os portugueses não eram meros conquistadores. Eram agentes de Deus, encarregados de levar a luz do cristianismo aos povos pagãos. Essa narrativa transformava a ganância em piedade e a conquista em um ato sagrado, dando uma cobertura moral para as ações que viriam a seguir. E terceiro, o ponto mais sombrio e trágico, a sentença. A Romanus Pontifex autorizava explicitamente o rei de Portugal e seus sucessores a invadir, procurar, capturar, vencer e subjugar todos os sarracenos e pagãos, e outros inimigos de Cristo, onde quer que estivessem. E mais, permitia reduzir suas pessoas à servidão perpétua. Vamos repetir isso: servidão perpétua. Com a caneta, o Papa Nicolau V acabava de dar a sanção religiosa e legal para a escravidão em massa. Ele transformou seres humanos em mercadoria, em propriedade a ser capturada e explorada para sempre. O impacto dessa bula foi imediato e catastrófico. Para Portugal, foi a luz verde que eles esperavam. Com a bênção do Papa, a autoridade portuguesa tornou-se praticamente inquestionável aos olhos do mundo cristão. Isso impulsionou ainda mais as navegações, acelerou a construção de feitorias na costa africana e solidificou uma economia que se tornaria cada vez mais dependente da exploração de recursos e, tragicamente, de vidas humanas. O comércio de escravos, que já existia em menor escala, explodiu, tornando-se um negócio lucrativo e sistemático, agora com a aprovação divina. Para os povos africanos,
foi o início de um pesadelo que duraria séculos. A bula forneceu a justificativa legal e moral para a desumanização. Africanos não eram mais vistos como pessoas, mas como pagãos e infiéis, que poderiam ser subjugados e escravizados em nome de Deus. Essa mentalidade abriu as portas para o tráfico transatlântico de escravos, uma das maiores atrocidades da história da humanidade, e pavimentou o caminho para a colonização brutal de todo o continente africano, e mais tarde, das Américas. Claro, a rival Castela não aceitou pacificamente esse monopólio português. A tensão entre as duas potências ibéricas cresceu, levando a conflitos e negociações. A questão só foi resolvida décadas depois, em 1494, com o famoso Tratado de Tordesilhas. Nesse tratado, com a mediação do Papa Alexandre VI, Portugal e Espanha literalmente dividiram o mundo entre si com uma linha imaginária. Mas a lógica por trás de Tordesilhas era a mesma da Romanus Pontifex, a chamada Doutrina da Descoberta. A ideia de que nações cristãs europeias tinham o direito divino de descobrir, reivindicar e governar terras não cristãs. Essencialmente, o mundo foi repartido como um bolo, ignorando completamente os milhões de pessoas que já viviam nessas terras. Avançando para os dias de hoje, qual é o legado desse documento? Felizmente, a Romanus Pontifex e a Doutrina da Descoberta não têm mais nenhuma validade legal ou moral. A escravidão é, com razão, reconhecida internacionalmente como um crime contra a humanidade. No entanto, as sombras desse passado ainda se estendem sobre o nosso presente. Em países como os Estados Unidos e o Canadá, por exemplo, princípios da doutrina da descoberta foram incorporados em decisões judiciais ao longo dos séculos. Até hoje, essas decisões são usadas para dificultar e, por vezes, negar os direitos territoriais dos povos indígenas, que são vistos como meros ocupantes de terras que foram descobertas por europeus. É um eco direto da mentalidade de 1455. Globalmente, há um movimento crescente que exige justiça e reparação. Exige que as antigas potências coloniais e as instituições que as apoiaram reconheçam os crimes cometidos. E há sinais de mudança. Em março de 2023, o Vaticano deu um passo histórico. Em uma declaração oficial, repudiou formalmente as bulas papais do século XV que permitiram a doutrina da descoberta. A Igreja reconheceu que esses documentos foram manipulados para fins políticos e para justificar atos imorais contra povos indígenas. Foi um reconhecimento tardio, mas crucial, do erro histórico e da mentalidade colonizadora que aquelas palavras representavam. A história da Romanus Pontifex é um lembrete poderoso e assustador de como o poder político, econômico e religioso podem se unir para justificar o injustificável. Ela nos mostra como narrativas de superioridade e missões divinas podem ser usadas para mascarar a ganância e a opressão, dando início a ciclos de violência e desigualdade que perduram por gerações. Estudar este documento não é apenas olhar para o passado. É entender as raízes de muitas das injustiças que ainda enfrentamos hoje. E é um chamado para que nunca mais permitamos que um pedaço de papel seja usado para negar a humanidade de ninguém. E você? Qual a sua opinião sobre a responsabilidade de instituições como a Igreja e os Estados no início da era colonial? O repúdio do Vaticano é suficiente? Deixe seu pensamento aqui nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Se você achou este mergulho na história importante, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Obrigado por assistir e até a próxima.